Ninguém acreditaria no que os olhos daquela pequena alma testemunharam, se a própria vida não tivesse insistido em provar o impossível. 7 dias, 7 noites. Em um mundo onde a inocência deveria ser um escudo, ela se viu despida de tudo, menos da frágil, teimosa e incandescente chama da esperança. Esta não é apenas uma história sobre perder-se, mas sobre encontrar dentro de si uma força que nem os adultos ousam sonhar. Como uma criança, com não mais que um punhado de anos, pôde enfrentar o abraço selvagem da natureza e retornar? A resposta está gravada em cada folha caída, em cada sussurro do vento, em cada lágrima de alívio que ainda ecoa. Nossa história começa sob o sol generoso de uma manhã de sábado, daquelas que convidam a alma para dançar ao ar livre. Em uma clareira não muito distante da pequena cidade de Vila Esperança, aninhada ao pé da imponente Serra Verde, uma família buscava a simplicidade da natureza como refúgio da rotina. Ali estava Ana, a protagonista involuntária desta jornada. Com seus 6 anos recém-completados, Ana era um feixe de luz e curiosidade. Seus cabelos cor de mel emolduravam um rosto salpicado de sardas e seus olhos, grandes e castanhos, pareciam carregar a sabedoria ancestral das árvores que tanto amava. Ela não era uma menina de bonecas e laços. Sua paixão eram os insetos, as pedras de formatos estranhos, as flores silvestres que colhia para sua mãe. Ana era filha da terra, pequena e destemida, mas ainda assim uma criança com a fragilidade inerente à sua tenra idade. Seus pais, Helena e Marcos, eram pessoas simples, trabalhadoras. Helena, uma professora primária com um sorriso que acalmava qualquer tempestade, e Marcos, um carpinteiro cujas mãos calejadas conheciam a linguagem da madeira. Eram pais amorosos, dedicados, que viam em Ana o milagre de suas vidas. Naquele dia, o plano era um piquenique, um momento para se reconectarem longe das preocupações da cidade, para respirarem o ar puro da floresta que era, para eles, um quintal estendido. A Serra Verde, no entanto, não era apenas um cenário de beleza idílica. Era uma entidade viva, com seus próprios segredos e perigos. Uma vasta extensão de mata densa, riachos sinuosos e trilhas que se perdiam em um labirinto verde. Para os moradores locais, era um lugar de respeito, fonte de sustento e lendas. Para uma criança pequena, poderia se transformar em um piscar de olhos, de paraíso à prisão. Naquele dia, a única vilã parecia ser a distração, a fugacidade de um momento, o instante em que o olhar se desvia e o destino tece sua trama. Não havia maldade premeditada, apenas a combinação cruel do acaso e da vulnerabilidade infantil. E havia também, pairando no ar como uma promessa silenciosa, a resiliência humana. Essa força invisível que reside nos lugares mais inesperados, especialmente no coração de uma criança. Enquanto Helena desdobrava a toalha xadrez sobre a grama macia e Marcos descarregava a cesta de vime com as delícias caseiras, Ana, com a agilidade de um esquilo, já explorava os arredores. Uma borboleta azul, de um matiz tão vibrante que parecia um fragmento do céu, dançou diante de seus olhos. Hipnotizada, ela a seguiu. 1 passo, 2, 10. A borboleta pairava, esperava, e então voava um pouco mais, como se a convidasse para um segredo. A voz de sua mãe, chamando-a para o lanche, soou distante, abafada pelo farfalhar das folhas e pelo encanto do momento. Ana pensou em voltar, mas a borboleta fez uma última pirueta e mergulhou por entre um emaranhado de samambaias. Só mais um pouquinho, ela sussurrou para si mesma, a promessa inocente de quem não conhece a vastidão. Os pouquinhos se somaram. A trilha da borboleta a levou para além da clareira, para um trecho mais denso da mata, onde as árvores se
Erguiam como gigantes silenciosos, e o sol mal conseguia penetrar. Quando finalmente a borboleta desapareceu, elevando-se acima das copas mais altas, Ana se viu sozinha. Virou-se para retornar, mas cada árvore parecia igual à outra. O caminho familiar havia se desfeito, substituído por uma tapeçaria verde e marrom que a confundia. O primeiro arrepio de medo percorreu sua espinha. Não o medo de um monstro imaginário debaixo da cama, mas um medo primordial, gelado, o medo de estar irremediavelmente perdida. Ela chamou pela mãe, a voz fina e trêmula, mal rompendo o silêncio da floresta. Mamãe! Papai! Apenas o eco distante respondeu zombeteiro. O coraçãozinho de Ana começou a bater descompassado, um tambor frenético contra o silêncio opressor. O sol, antes amigo, agora parecia filtrar-se com indiferença através das folhas. A floresta, que minutos antes era um playground encantado, começava a revelar sua face mais austera. O primeiro conflito não foi com uma fera ou um vilão humano, mas com a súbita e esmagadora percepção de sua própria pequenez diante da imensidão selvagem. A humilhação de se ver derrotada pela própria curiosidade, a angústia de não saber como desfazer o erro. Cada sombra parecia se alongar, cada ruído desconhecido soava como uma ameaça. O encontro inesperado com a solidão absoluta e o início de uma batalha silenciosa pela sobrevivência acabavam de ser selados. Enquanto isso, na clareira, a preocupação começava a afincar raízes no coração de Helena e Marcos. 1 minuto de ausência transformou-se em 5, depois em 10. O chamado por Ana, antes casual, tornou-se mais urgente, tingido de uma apreensão crescente. O piquenique esquecido, a alegria evaporada, substituída pela sombra fria do pavor. Eles ainda não sabiam, mas o destino já havia lançado seus dados, e sua pequena menina estava prestes a enfrentar a prova mais difícil de sua curta existência. O mundo deles, antes seguro e previsível, acabara de se cruzar com o imprevisível, com o desconhecido, e a jornada de Ana estava apenas começando. As lágrimas, antes represadas pelo choque, agora corriam livres pelo rosto de Ana, quentes e salgadas, deixando rastros na poeira de suas bochechas. Mas o instinto, essa força misteriosa que reside em cada ser vivo, começou a sussurrar em meio ao desespero. Ela lembrou-se das palavras de seu pai, ditas em outras caminhadas, em outros tempos mais felizes. Se um dia se perder, Ana, procure um riacho. A água sempre leva a algum lugar e as pessoas precisam de água. Eram palavras soltas, quase esquecidas, mas que agora emergiam como um farol em meio à escuridão de seu medo. Com os olhos inchados, mas com uma nova e frágil determinação, Ana começou a andar. Não a esmo, como antes, mas com um propósito. Aguçou os ouvidos, tentando captar o murmúrio distante da água. A floresta, antes uma massa confusa, começou a se diferenciar minimamente. Ela notou que o musgo crescia mais verde em um lado das árvores, uma lição aprendida nas aulas da Mãe sobre a Natureza. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, mas que para ela se tornavam migalhas de esperança. A fome começou a apertar. Um nó em seu estômago pequeno. Viu algumas frutinhas vermelhas, brilhantes, parecidas com as que sua avó usava para fazer geleia. Mas uma outra lembrança surgiu, a voz de Helena, severa e clara. Nunca coma nada da floresta sem um adulto por perto, Ana. Muitas coisas bonitas podem ser perigosas. O medo do desconhecido venceu a fome imediata. Ela se contentou em mastigar algumas folhas azedinhas que reconheceu de seu próprio jardim, mais para enganar o estômago do que para nutrir-se. O sol começou sua lenta descida no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, uma beleza cruel para quem se sentia tão só. Com o crepúsculo vieram novos medos.
Os sons da floresta se transformaram. O piar de uma coruja soava como um lamento. O quebrar de um galho distante anunciava uma presença invisível. O frio da noite começou a se infiltrar em seus ossos. Ela procurou abrigo na base de uma grande árvore, cujas raízes formavam uma espécie de concavidade. Encolheu-se ali, abraçando os próprios joelhos, tremendo mais de medo do que de frio. Naquela primeira noite, o sono foi um visitante esquivo. Cada sombra dançava, cada som era uma ameaça potencial. Ela pensava em sua cama quentinha, no abraço da mãe, no cheiro do café que o pai preparava pela manhã. Eram essas memórias, fragmentos de um mundo que parecia perdido para sempre, que paradoxalmente a mantinham conectada à vontade de reencontrá-lo. Ali, sozinha na imensidão escura, a pequena Ana começava, sem saber, a tecer com os fios de sua própria resiliência o casulo que a protegeria. O público invisível desta história, nós, começamos a sentir o peso de sua solidão, a admiração por sua incipiente coragem. Em Floresta, indiferente e majestosa, era o seu único e temível companheiro. A aurora do segundo dia rompeu fria e cinzenta, encontrando Ana encolhida e dolorida, mas viva. A lembrança do conselho de seu pai sobre seguir a água impulsionou seus pequenos pés a se moverem novamente. A sede era agora uma companheira constante, a boca seca, a garganta arranhando. Depois de horas que pareceram uma eternidade, um som quase imperceptível, um murmúrio suave, chegou aos seus ouvidos. Esperança. Ela apressou o passo, tropeçando em raízes e pedras, até que finalmente avistou um pequeno riacho de águas claras serpenteando entre as árvores. Nunca a visão da água lhe pareceu tão milagrosa. Ela se ajoelhou na margem e bebeu longamente, a água fresca aliviando sua sede e renovando um pouco de suas forças. Lavou o rosto e as mãos sujas de terra, um pequeno ritual de normalidade em meio ao caos. Ali, perto do riacho, a vegetação era mais abundante. Ela reconheceu algumas plantas que sua avó chamava de comestíveis da mata, mas a incerteza ainda era grande. Preferiu a segurança da fome, conhecida ao risco do veneno. Sua luta era, antes de tudo, contra os enganos da floresta. Os dias começaram a se fundir em uma névoa de sobrevivência. O terceiro dia chegou, trazendo consigo uma chuva fina e persistente que encharcava suas roupas e fazia o frio penetrar até os ossos. Ana aprendeu a procurar abrigos mais eficazes. Sob grandes rochas salientes ou emaranhados de vegetação densa que agiam como um telhado improvisado. Descobriu que certas larvas encontradas em troncos podres, embora repugnantes à primeira vista, aplacavam um pouco a fome roedora, uma lição desesperada ensinada pela necessidade extrema. Eram pequenos triunfos, minúsculas vitórias contra um gigante. Cada nascer do sol era um lembrete de sua solidão, mas também uma prova de sua teimosia em existir. Enquanto Ana travava sua batalha silenciosa, a notícia de seu desaparecimento havia se espalhado como fogo em palha por Vila Esperança e arredores. Helena e Marcos, consumidos pela angústia, mal comiam ou dormiam. Voluntários da cidade, bombeiros e policiais com cães farejadores embrenhavam-se na Serra Verde, varrendo metodicamente cada quadrante possível. O helicóptero da polícia sobrevoava a imensidão verde, seu barulho ecoando pela mata. Algumas vezes, Ana o ouvia, um rugido distante no céu. Ela gritava, acenava com seus bracinhos, mas suas tentativas eram como um sussurro perdido em uma tempestade. A densa copa das árvores, que lhe oferecia algum abrigo, também a ocultava dos olhos de seus possíveis salvadores. A esperança dos pais e dos resgatadores era um pêndulo, oscilando entre a fé e o crescente temor de que o tempo, esse inimigo implacável, estivesse se esgotando.
A floresta, com sua beleza e crueldade, continuava a ser o principal obstáculo. O labirinto que aprisionava a pequena e testava a resiliência de todos. Ok? Vamos para a parte 5, intensificando a tensão e aprofundando a jornada emocional de Ana e daqueles que a procuram. Roteiro, parte 5. Quarto dia amanheceu com uma quietude assustadora. O corpo de Ana doía por toda parte. Pequenos arranhões, antes ignorados, agora ardiam e latejavam. A fome era uma presença constante, um vazio que nenhuma larva ou folha azeda conseguia preencher verdadeiramente. A solidão, antes um medo, tornara-se uma companheira palpável, pesada. Houve um momento, à beira do riacho, que se tornara seu único ponto de referência, em que Ana sentiu suas forças vacilarem de forma perigosa. O pensamento de simplesmente deitar ali, na relva úmida, e deixar-se levar pelo cansaço, pela indiferença, foi uma tentação sombria e sedutora. Seus olhinhos se encheram de lágrimas, não de medo, mas de uma exaustão profunda, uma tristeza que parecia grande demais para seu peito pequeno. Foi então, nesse instante de fragilidade extrema, que um beija-flor minúsculo surgiu, pairando a centímetros de seu rosto. Suas asas batiam tão rápido que eram quase invisíveis, mas seus olhinhos negros pareciam fixos nos dela. Por um instante mágico, o tempo parou. Ana esqueceu a fome, o frio, a dor. Havia apenas ela e aquela pequena criatura vibrante, um sopro de vida delicada em meio à vastidão selvagem. O beija-flor ficou ali por alguns segundos que pareceram uma eternidade, e então, tão subitamente quanto apareceu, partiu. Um risco iridescente contra o verde. Para Ana, foi como um sinal, um segredo sussurrado pela floresta. A vida persistia, frágil, mas incrivelmente teimosa. Uma pequena centelha de sua antiga curiosidade, de seu amor pela natureza, reacendeu. Ela não estava pronta para desistir. Enquanto Ana encontrava essa força renovada em um minúsculo mensageiro, a tensão na base de operações da busca atingia níveis quase insuportáveis. No final do quarto dia, uma das equipes de resgate encontrou algo, uma pequena fita de cabelo, azul, como a que Helena lembrava de ter colocado em Ana naquela manhã fatídica. Estava presa em um galho baixo, perto de uma área de mata particularmente densa e de difícil acesso. A descoberta, ao mesmo tempo, acendeu uma chama de esperança e aprofundou a angústia. Ela estivera ali. Mas quando? Estaria perto? Estaria ferida? A noite caiu novamente, e com ela uma tempestade forte se abateu sobre a Serra Verde. Os ventos uivavam como lobos famintos e a chuva caía em torrentes, transformando trilhas em lamaçais e riachos em corredeiras perigosas. As buscas tiveram que ser suspensas até o amanhecer. Cada hora de espera, uma tortura para Helena e Marcos. Cada relâmpago, um lembrete da fúria da natureza que sua filha enfrentava sozinha. A dúvida sobre se Ana conseguiria sobreviver a mais. Aquela noite, sob condições tão severas, pairava como uma sombra esmagadora sobre todos. O terreno para o clímax estava preparado, encharcado de chuva e incerteza. A tempestade que se abateu sobre a Serra Verde na quinta noite foi de uma fúria selvagem, como se a própria natureza conspirasse para apagar os últimos vestígios de esperança. Para Ana, encolhida na cavidade de um velho tronco oco que encontrara por um acaso desesperado, cada trovão era uma explosão que abalava seu pequeno refúgio e sua alma já tão combalida. A chuva, impulsionada por rajadas de vento cortante, encontrava frestas na madeira podre, molhando-a incessantemente, roubando o pouco calor que seu corpo ainda conseguia gerar. O riacho, antes sua fonte de vida, agora rugia com uma fúria desconhecida,
suas águas escuras e turbulentas arrastando galhos e detritos. O medo daquela noite foi diferente. Não era o medo da solidão ou dos bichos, mas o medo primal de ser varrida pela força bruta dos elementos, de desaparecer sem deixar vestígios. Ela fechava os olhos com força, tentando se transportar para sua cama, para o cheiro de bolo de fubá que sua mãe fazia aos domingos, para a sensação segura do abraço do pai. Mas a realidade era o frio implacável, o som ensurdecedor da tempestade e a fome que se tornara uma dor física lancinante, quase insuportável. Em seus momentos de semiconsciência, entre calafrios e o torpor da exaustão, Ana via o rosto de sua mãe, mas ele parecia se afastar, se dissolver na escuridão, e um grito mudo ficava preso em sua garganta. A linha tênue entre a realidade e o delírio começava a se esgarçar. Na base de operações, a noite foi uma vigília de pura angústia. Helena agarrava-se a um pequeno terço, seus lábios movendo-se em preces silenciosas, enquanto Marcos andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, seus olhos fixos na escuridão da mata, fustigada pela tormenta. Cada raio que cortava, o céu era um golpe em seus corações já dilacerados. A fita de cabelo encontrada horas antes, aquele fiapo de esperança, agora parecia uma cruel zombaria do destino. Como uma criança, por menor e mais resiliente que fosse, poderia sobreviver àquela intempérie, depois de tantos dias perdida. Os resgatadores, homens e mulheres experientes, partilhavam da mesma apreensão. Conheciam a serra, seus perigos, e sabiam que uma noite como aquela diminuía drasticamente as chances de um desfecho feliz. O sentimento de impotência era esmagador. Estavam ali, com todos os recursos, mas eram forçados a esperar, a ouvir a fúria da natureza e imaginar o que sua pequena presa estaria enfrentando. A comunicação por rádio era intermitente, dificultada pela tempestade, e cada silêncio prolongado aumentava a tensão. Um dos voluntários mais jovens, abalado, murmurou para um colega que talvez fosse hora de começar a pensar no pior. Uma frase que pairou no ar como uma sentença, rapidamente repreendida pelo olhar fulminante do chefe da equipe, mas que ecoou a dúvida que todos tentavam reprimir. Quando a manhã do sexto dia finalmente rompeu, a tempestade havia passado, deixando um rastro de destruição. Árvores caídas bloqueavam trilhas. A vegetação estava revolta e o solo encharcado. A área onde a fita fora encontrada estava irreconhecível. O pequeno córrego próximo transformado num lamaçal. A busca recomeçou com um fervor desesperado, quase raivoso. As equipes se dividiram, avançando com dificuldade pelo terreno acidentado. Foi então, por volta do meio-dia, que um dos cães farejadores deu um sinal insistente perto de um denso agrupamento de arbustos espinhosos, não muito longe de onde a fita original fora achada. O coração de todos disparou. Com extremo cuidado, os resgatadores abriram caminho pela vegetação cerrada. Mas o que encontraram foi um pequeno pedaço de tecido, semelhante ao da blusa que Ana usava, rasgado e sujo de lama, preso a um espinheiro. E nada mais, nenhum outro sinal, nenhuma pegada recente discernível no solo revolvido pela chuva. Aquele fragmento de tecido, ao invés de um avanço, pareceu uma quebra ainda mais dolorosa. Significava que ela estivera ali, sim, mas poderia ter se ferido nos espinhos, poderia ter sido arrastada pela enxurrada ou tomada pelo pânico durante a tempestade, poderia ter vagado para uma direção completamente inesperada e ainda mais perigosa. A revelação daquele farrapo de roupa, em vez de alegria, trouxe uma onda de desânimo. O mal-entendido de que estariam perto de um resgate se desfez, substituído pela dolorosa constatação de que a floresta parecia ter engolido todas as pistas, traindo a esperança que lutava para sobreviver no peito de cada um. Ambos, Ana e seus buscadores, cada um em sua dimensão de sofrimento, sentiam a dor da esperança esmagada.
O sexto dia se arrastava para o fim, e com ele a esperança parecia esvair-se como a água por entre os dedos. Ana, após a fúria da tempestade, encontrava-se em um estado de quase total exaustão. O pequeno abrigo no tronco oco, embora a tivesse protegido do pior da chuva direta, não impedira que o frio úmido se infiltrasse em seus ossos, nem que a fome a consumisse até quase a inconsciência. Ela jazia ali, um pequeno monte de trapos sujos e folhas, a respiração superficial, os olhos entreabertos fixando um ponto vago na penumbra do seu refúgio improvisado. As lembranças de casa, dos pais, vinham agora em flashes confusos, misturadas a imagens delirantes da floresta, árvores com rostos, sussurros que não eram do vento. Por momentos, ela não sabia mais onde estava, nem quem era. Sentia uma estranha paz se aproximando, um torpor que a convidava a simplesmente fechar os olhos e dormir, um sono do qual, no fundo de sua alma infantil, ela sabia que talvez não acordasse. Mas então, uma imagem mais nítida que as outras atravessou sua mente, febril. O sorriso de sua mãe, a promessa que fizera a si mesma de colher flores para ela. Uma promessa tão banal, tão infantil, mas que naquele instante se tornou uma âncora. Com um esforço que pareceu mover montanhas, ela ergueu uma das mãos, os dedos finos e pálidos roçando a madeira áspera do tronco. Um gemido fraco, quase inaudível, escapou de seus lábios rachados. Um som que era menos um chamado e mais uma exalação de sua minúscula, mas teimosa, chama de vida. Enquanto isso, na clareira que servia de base, o desalento era palpável. O sol poente tingia o céu de cores melancólicas e a maioria dos voluntários já havia retornado, exaustos e cabisbaixos. O chefe da equipe de resgate, um homem chamado Inspetor Borges, de ombros largos e rosto vincado por anos de serviço e preocupações, olhava para o mapa da Serra Verde com uma expressão sombria. A área de busca efetiva já havia sido coberta e refeita. A lógica, a experiência, tudo indicava que as chances de encontrar Ana com vida eram agora infinitesimais. Alguns já falavam em mudar o status da operação para busca de corpo, palavras que Helena se recusava a ouvir, cobrindo os ouvidos e balançando a cabeça em negação, enquanto Marcos a abraçava, o rosto uma máscara de dor silenciosa. Borges sentia o peso daquela decisão, mas algo o impedia de encerrar. Talvez fosse a imagem da fita azul ou do pedaço de tecido, ou talvez fosse a lembrança de outros resgates impossíveis. Ele olhou para um de seus homens mais jovens, o guarda florestal Silva, que desde o início mostrara uma dedicação obstinada, quase pessoal. Silva estava quieto, encostado a uma árvore, os olhos fixos na mata que escurecia. Silva, chamou Borges, a voz rouca de cansaço. Ainda temos luz por mais 1 hora, talvez. Quero que você pegue mais um cão, o Thor, que tem o faro mais aguçado, e refaça aquele setor oeste perto do riacho onde achamos o tecido. Sei que já passamos lá 10 vezes, mas apenas vá. Leve um rádio. Era mais uma ordem baseada na intuição do que na estratégia. Era um último e desesperado lance de dados. Silva assentiu, sem questionar. Ele próprio sentia que havia algo inacabado ali. Com Thor na coleira, Silva embrenhou-se novamente na mata densa e úmida. O cão, geralmente agitado, farejava o chão com uma concentração incomum. O crepúsculo avançava rápido, as sombras se alongando, tornando tudo mais difícil. Passaram pela área onde o tecido fora encontrado e Thor não deu sinais. Silva estava prestes a comunicar pelo rádio que não havia nada novo, quando o cão parou de repente, as orelhas em riste, o corpo tenso, olhando para um amontoado de árvores caídas e troncos podres um pouco mais acima na encosta, uma área de difícil acesso que parecia impenetrável. Era um lugar que facilmente teria sido negligenciado. "O que foi, garoto?" sussurrou Silva.
Thor soltou um latido baixo, contido, e puxou a coleira naquela direção. Com o coração batendo mais forte, Silva abriu caminho com seu facão, afastando cipós e galhos. O local era escuro, úmido. Ele varreu a área com sua lanterna e então viu. Primeiramente, não entendeu o que era. Apenas uma pequena forma encolhida dentro de um tronco oco coberta de folhas. Poderia ser um animal. Mas Thor começou a ganir suavemente, um som quase de reconhecimento. Silva se aproximou, o facho da lanterna tremendo em sua mão. Afastou algumas folhas com cuidado, e ali estava ela, pequena, imóvel, pálida como cera. Por um instante terrível, ele temeu o pior. Mas então, ele viu. Um movimento quase imperceptível do peito. Um sopro. E os olhos dela se abriram minimamente, opacos, mas vivos. Ana, a menina que a floresta tentara engolir. A hora da virada havia chegado, não com um estrondo, mas com o mais frágil dos suspiros e com a teimosia de um homem que se recusou a deixar a esperança morrer. Encontrei-a. Ela está viva. Repito, a menina foi encontrada, está viva. A voz do guarda-Silva, embargada pela emoção e pelo esforço, rompeu o silêncio tenso do rádio na base de operações, soando como o mais belo dos milagres. Por um instante, ninguém reagiu, como se a notícia fosse boa demais para ser verdade, um fantasma da esperança que ousavam não abraçar por medo de se desfazer. Mas a repetição da mensagem, a urgência controlada na voz de Silva, confirmou o impossível. Um grito coletivo de alívio e alegria explodiu na clareira. Lágrimas represadas por 6 longos dias jorrando sem controle. Helena caiu de joelhos, o corpo sacudido por soluços que eram uma mistura de dor acumulada e uma gratidão tão avassaladora que a deixava sem ar. Marcos, ao seu lado, ergueu os olhos para o céu escuro, as palavras de agradecimento perdidas em meio à comoção. O inspetor Borges, com a face antes sombria, agora iluminada por um raro sorriso, coordenava com rapidez o envio da equipe médica e de apoio para o local indicado por Silva, cada segundo contando para garantir que Ana saísse da floresta em segurança. A extração de Ana foi uma operação delicada, conduzida com a máxima cautela. Envolta em mantas térmicas, recebendo os primeiros socorros ainda na mata escura, ela foi carregada nos braços fortes de um bombeiro, como um tesouro frágil e precioso, resgatado das profundezas. Quando finalmente emergiu da linha das árvores, sob a luz dos faróis e lanternas, a imagem era de cortar o fôlego. Tão pequena, tão pálida, mas com os olhos semiabertos, uma guerreira minúscula retornando de uma batalha indescritível. O reencontro com os pais foi um turbilhão de emoções indizíveis. Helena correu ao seu encontro, o nome da filha escapando de seus lábios como uma prece. Ao ver a mãe, um brilho fugaz de reconhecimento passou pelos olhos de Ana e seus lábios ressequidos tentaram formar um sorriso. Marcos, com o rosto banhado em lágrimas, apenas conseguia acariciar os cabelos da filha, repetindo seu nome baixinho, como se para se convencer de que ela estava realmente ali. Aquele momento, sob o olhar comovido de toda a equipe de resgate e voluntários, foi a personificação da esperança renascida das cinzas do desespero. Ana foi levada às pressas para o hospital da cidade vizinha, onde passou os dias seguintes na unidade de tratamento intensivo. Estava desidratada, desnutrida, com hipotermia e inúmeros arranhões e picadas, mas os médicos, maravilhados com sua resistência, afirmaram que seu jovem corpo estava lutando bravamente. A notícia de seu resgate e de sua incrível sobrevivência se espalhou, e Vila Esperança, antes mergulhada na angústia, agora celebrava. Orações foram feitas, promessas cumpridas. Helena e Marcos não saíam da cabeceira de sua cama, segurando sua mãozinha, contando histórias, cantando canções. Deninar,
como se quisessem preencher com amor e segurança todos os momentos de terror que ela havia enfrentado sozinha. Aos poucos, com os cuidados médicos e o afeto incondicional da família, Ana começou a se recuperar. As cores voltaram ao seu rosto, um brilho mais forte aos seus olhos. As primeiras palavras que disse, ainda com a voz fraca, foram para a mãe. Eu guardei uma flor para você na minha cabeça. O retorno para casa foi um dia de festa, silenciosa, de gratidão profunda. A casa, antes um lugar de ausência e dor, voltou a ser um lar. A floresta, a Serra Verde, continuava lá, imponente e misteriosa, mas agora carregava um significado diferente para todos. Não era apenas um lugar de perigo, mas também o palco de um milagre, um testemunho da incrível força de uma criança. Ana, com o tempo, superaria os traumas físicos. As cicatrizes emocionais talvez levassem mais tempo, mas o amor de sua família e a lembrança de sua própria força interior seriam seus maiores aliados. Esta história, baseada em fatos que desafiam a nossa compreensão, nos lembra que a linha entre a fragilidade e a força é muitas vezes invisível aos olhos. Revela que dentro do menor dos seres pode residir uma coragem monumental, uma vontade de viver que desafia a lógica e as probabilidades. O mundo pode nos julgar pela aparência, pela idade, pela suposta fraqueza, mas o coração humano, especialmente o de uma criança, reconhece instintivamente o caminho da esperança, mesmo na mais densa escuridão. E às vezes é preciso se perder para realmente encontrar o valor inestimável da vida e a força extraordinária que todos carregamos dentro de nós. E você? O que mais te emocionou nesta história de sobrevivência? Você acredita que a fé e a esperança podem mover montanhas? Ou que a força de Ana foi um instinto puramente humano? Já passou por alguma situação em que precisou encontrar uma força que não sabia que tinha? Deixe seu comentário abaixo. Queremos muito saber sua opinião. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e seguir o nosso canal para mais narrativas emocionantes como esta. A sua interação é muito importante para nós.